podcast Expresso Duplo. Eu sou a Clara. Eu sou o Lucas. Eu sou o Rafa. E hoje a gente tentou um cenário diferente aqui, uma disposição diferente da mesa. Se vocês acharam interessante, falem pra gente. A gente quis, enfim, Dá uma variada. dar uma variadinha, né? Novo ano, novo nós. E... apesar de a gente ter começado esse ano. Mas Eu tô em março, tá ligado? Mas agora passou o carnaval, agora que o ano começou de verdade, exatamente. Quem sabe a música sabe. Enfim, hoje a gente veio falar de um filme que... Um dos filmes indicados ao Oscar, porque, enfim, a gente gostou muito do filme e a gente queria comentar sobre ele. Não mereceu toda a atenção, né? É, ele foi interessante e ele não ganhou toda a atenção que nem a Nora ganhou. E a Nora já tem episódio, então vamos fazer sobre... A gente tava lá antes de todo mundo descer o pau nesse filme, tá? Sim. Eu tava lá antes de todo mundo descer o pau, eu desci o pau antes. Mas eu comecei a defender esse filme depois da premiação, enfim, vai. Enfim, hoje a gente vai falar sobre Conclave, sobre o grande Gossip Girl dos padres. E vai ser uma coisa interessante, porque acho que é um filme que as pessoas não pensam demais, mas a gente queria comentar um pouco sobre. Só tentar trazer uma conversa mesmo sobre o roteiro, sobre a arte, né, a direção de arte muito interessante do filme. E a princípio é isso, gente. Vamos lá, então. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer ao Saulo por liberar o estúdio aqui pra gente, na EAD Inteligente aqui em Curitiba. Muito obrigado, Saulo. Obrigado, Saulo. E eu queria agradecer também a Isabelle Adjani, que ela comentou no nosso último post do Instagram. Obrigado, Isabelle Adjani. A gente é muito seu fã. E antes da gente começar agora, o último agradecimento. Parabéns, Saulo Início, aí, pelos 32 anos de casados, que o Saulo cede o espaço aqui pra gente. Então a gente tá mandando um beijo aí pra vocês aí. Parabéns. Parabéns pra vocês. Grande abraço. Conclave, dirigido por Edward Berger, que também dirigiu... Nada de novo no front. Nada de novo no front. Então, eu não assisti Nada de Novo no front, então não sei dizer se os filmes eles podem ser... E é um remake. Ah, é verdade. Calma, Nada de Novo no Front é um remake? É, dos anos 30, 20, não é? Acho, 20, 30, por aí. Verdade. Não sabia Esse disso. Nada de Novo no front não é alemão? Ele não foi... Acho que é. Ah, ele deve ser alemão pelo sobrenome, então. Faz sentido. Enfim. O roteiro de Conclave foi adaptado do livro Conclave, que coincidentemente a gente tem aqui, Como parte do cenário. com parte do cenário. Olha que coisa linda. E no Oscar de 2025, ele ganhou o melhor roteiro adaptado. Então, a gente não leu o livro, nenhum de nós três, então a gente não pode dizer se seria certo ou não, mas o nosso... Mas disse o filme, né? Mas na expectativa do Oscar, a gente também falou que era o que mais merecia nessa categoria. Graças a Deus, foi esse que levou, porque se fosse Emília Pérez, eu ia matar. Então, acertamos, né? Pelo menos um a gente acerta, né? Pelo menos um. Nos Estados Unidos e na Inglaterra lançou em outubro do ano passado e no Brasil lançou agora no final de janeiro. Então foi bem recente ao próprio Oscar, né? Que normalmente aqui no Brasil as coisas do Oscar, tipo... Cara, lança no ano que é o Oscar, tá ligado? Lança, tipo, geralmente umas 2, 3 semanas antes do Oscar, exatamente por causa do hype do Oscar. Sim. Só que geralmente quando lança na época do Oscar, por causa do Oscar, o filme já saiu lá fora há muito tempo, então a galera já assistiu por torrent. Pois é. Mas esse filme tá disponível na Amazon, nos Estados Unidos, que eu vi. Sério? Ah, não sabia disso. Então, se você tem VPN, dá pra ver pela Amazon. Se você tem Amazon. Legalmente, no caso. Legalmente, Ou no cinema, né? Ou se você viajar pros Estados Unidos. Ou ver no cinema aqui no Brasil. Tá no cinema ainda? Tá. Sim. Tá no cinema. Ele entrou recentemente, então por causa do Oscar, na verdade, né? E o filme, ele tem um casting incrível. Acho que tem muitos atores espetaculares nesse filme, né? Tem o Ralph Fiennes, que faz o personagem principal, né? O Cardinal Lawrence. Tem o Stanley Tucci, que faz o Bellini. E tem a Isabella Rossellini, que faz a irmã Agnes. Então, Grande Isabella Rossellini. Grande Isabella Rossellini. Diva. A maior diva que temos. Só queria fazer um comentário sobre ela antes, que ela tava no Oscar usando um vestido de veludo azul, Sim, ó. eu ia falar isso agora. Junto com a Laura Dern. Junto com a Laura Dern, Muito foda. sim. Diva. Enfim, o Oscar foi meio decepcionante com o tributo ao David Lynch. Mas tudo bem, Foi. depois outro momento a gente fala sobre isso. E sem demorar muito mais, vamos direto pra história e pro roteiro do filme, né? Primeiro eu gostaria de perguntar pra vocês, né? Lucas primeiro, né? O que você achou sobre a história no geral? No geralzão, assim, da história. A história em si ou o filme como um todo, assim? Não, a Pensando história. na história. A história que o filme tá contando. Eu gosto bastante da história. Eu acho que ela... Meu único problema, assim, é... Por exemplo, já falando da história, mas ao mesmo tempo dando minha opinião, é que, assim... A história, ela... Ela é uma crítica, né? Ela é meio que um desafio aos padrões da igreja atualmente. E, ao mesmo tempo, também é um pouco de uma sátira, né? E eu acho que
que ela é muito mais rasa do que ela acha que ela é, sabe? Uhum. Eu acho que ela se paga como um filme profundo, principalmente por ser um filme de grande orçamento, um filme de Oscar, um filme com uma produção gigantesca, assim. Dá pra ver que é um filme muito caro, que a arte do filme é muito bem trabalhada, que a fotografia do filme é muito bem pensada, a arquitetura do filme é fenomenal. Mas a história do filme em si, eu acho que ela não tá no mesmo nível que os outros departamentos dentro do filme. Eu gosto do filme, gosto de como ele termina, mas eu não acho que o escopo da história combina com a estética do filme, sabe? Eu acho que é um filme muito elegante, assim, é um filme muito classudo, digamos assim, só que ele tenta trazer um tom de mistério, assim, que eu acho que combina durante o filme. Eu gosto muito pra onde ele vai, só que ao mesmo tempo eu sinto que não é tudo isso, sabe? Mas eu gosto muito do filme, só acho que ele não é tão potente igual ele poderia ser, sabe? Mas eu acho que é um grande filme. E eu acho também que ele muda um pouco de tom, assim, no meio do filme, assim, porque antes eles estão lidando com a morte do Papa, e aí eles iniciam o conclave, e aí começa a rolar as intrigas e tal, e aí começa um suspensezinho um pouco mais voltado meio que quase por um terrorzinho, assim. E aí depois ele vira uma comédia, sabe? Tipo, os caras estão discutindo lá no restaurante, como que é o nome do lugar onde eles comem? No refeitório? No refeitório. E aí, de repente, brota um mano lá e puxa um vape e começa a fumar no meio deles. E quebra totalmente o clima do filme. Então, não sei, eu senti que o filme não se decidiu muito. Eu gosto muito das duas estéticas. Essa estética tanto da mais voltada pro suspense quanto a mais voltada pra comédia. Só que não achei que ela foi bem dosada entre os dois, sabe? Eu não achei que ficou bem alternado. Eu só achei que, tipo, primeiro é um filme de suspense, depois é um filme de comédia, entendeu? Uhum. Eu acho que no começo, assim, tipo, eu acho que ainda já... Acho que já tinha um pouco desse aspecto de comédia. Principalmente quando a gente conheceu os outros cardinais, nos outros padres, eu acho que... Cardinais, enfim. Logo quando a gente conhece eles, a gente já dá pra ver que, tipo, isso claramente não é baseado no Vaticano de verdade. Sim. Porque o jeito que eles agem, o jeito que eles conversam, o jeito que eles... É muito pop, né? É muito, sim, muito excesso disso. É meio que caricatura, né? Mas é uma caricatura interessante, porque ela Sim, não é um exagerado, tipo, nossa, um papa fumando um vape. Não é tipo besteirão, né? É exagerado sarcástico, assim. Eu acho tipo... meio que... É opaco, né? Mas é uma comparação meio esquisita, mas faz um pouco de sentido. É tipo, quando você pega o GTA e você tem um personagem que é, tipo, muito sarcástico e, tipo, ele representa algo da vida real, mas que não é a vida real, entendeu? É meio que uma sátira. Eu acho que o filme faz um pouco disso também. Eu acho que o filme ele consegue trabalhar, né, toda essa questão de... Estamos falando de pessoas que podem existir, de um local que pode existir, mas nada disso é real. Ele consegue deixar bem explícito ao longo do filme. E eu acho que é uma crítica interessante que o filme faz, né? Principalmente, tipo, o personagem do Stanley Tucci tem uma hora que ele fala, tipo, que a gente tenta criar um ideal, mas a gente é homem mortal, a gente nunca vai ser esse ideal. Eu achei isso muito foda, porque, tipo... O Papa nunca vai ser Deus. Enfim. E... Luiz, me diga um pouco mais sobre, tipo, essa caricatura que eles criam, em muito entre aspas também, né? Porque são inspirados em papas de verdade. Se você for pesquisar, assim, os próximos papas, né, que estão pra vir, tá tudo na mesma linha lá. Tudo meio conservador, tudo Sim. meio... Né, então Me diga um pouco sobre a tua opinião, no geral. Não. Eu acho que a história do filme, eu concordo um pouco com o Lucas, mas eu também não concordo, porque eu acho que a história, tipo assim, pra fazer sentido do que eu tô falando, eu acho que a história, ela talvez não seja tão interessante quanto ela acha que é. É esse o meu ponto. Eu acho que a história, eu não li o livro pra falar, então eu não sei se isso vem já do livro, se talvez o livro que eles adaptaram não fosse tão interessante assim pra ser adaptado, a história em si. E o filme realmente ele tem um escopo muito gigante. Eu não achei que o filme era tão alto orçamento antes de ver, porque eu não vi trailer, não vi nada, então eu fui seco pra ver o filme. E quando eu comecei a assistir, tipo, nos primeiros 20 minutos, eu pensei, nossa, isso é filme de Oscar. Assim, na cara, assim. E ele é bem aqueles típico filme de Oscar que muita gente vai ver, e daí as pessoas falam, nossa, muito filme de Oscar, meio chato, não sei o quê. E eu entendo, só que também eu acho que ele é um filme muito bem pensado,
eu acho que o filme não mistura as duas partes de comédia e de suspense. Eu acho que as duas combinam, porque eu acho que faz sentido você ter esse suspense misturado com esses personagens caricatos e mais sarcásticos, pro suspense fazer sentido, eu acho, que combina. O que eu acho só é que talvez, enquanto eu tava assistindo, até perto do final, eu não tava investido, assim, na trama. Eu tava assistindo, eu tava achando legal, mas eu acho que... Eu lembro que no programa que a gente fez sobre o Oscar, eu falei que o filme me lembra um pouco de A Favorita. E eu vou conseguir explicar melhor isso agora, porque eu parei um tempo pra pensar nisso aí. Me lembra um pouco nesse sentido de você ter esse negócio um pouco de personagens sarcásticos que parecem que são reais, mas na verdade não são necessariamente. E você tem... Claro que A Favorita é muito mais comédia, mas eu acho que tanto o timing da direção e montagem, eles combinam muito. De você ter... A trilha sonora também achei um tanto parecida. Eu acho que nesse sentido os dois filmes são parecidos. Só que, até pegando outro filme de Oscar do ano passado também, tipo Anatomia de uma Queda, era um filme que... Quando começou, que eu vi que era um filme de tribunal, eu falei, nossa, o que eu tô vendo? Mas aí o filme me fisgou muito mais do que, tipo, o Conclave. E eu acho que talvez seja uma coisa mais minha, porque talvez essa história não me interessa tanto, tipo, saber esse negócio dos papas e tal. Não sou da igreja, não faço parte, então, tipo, pra mim era um negócio muito de fora, alguém que tá vendo, assim. E, não sei, talvez seja a sensação de alguém vendo... Por exemplo, um filme sobre esporte, tipo eu não necessariamente é uma pessoa que gosta tanto, sabe? Aí a pessoa fica tipo, é legal, mas não é exatamente o que eu quero. Eu discordo. E eu não sei, porque eu não me senti investido no filme quase que em nenhum momento, tipo, investido de realmente me importar, assim, com o que tá acontecendo. Eu acho que o filme não me fisgou. Talvez seja mais por um gosto pessoal meu do que necessariamente um problema do filme, porque eu acho que o filme é redondinho, ele funciona, tem 2 horas. A minha mãe, beijo, mãe, ela assistiu o filme e daí ela falou, achei muito lento o filme. Não achei o filme lento, achei o filme até que, tipo, bem ágil ritmado. Até, bem ritmado. Eu já vou falar mais da montagem, porque eu acho que foi a parte que eu mais gostei. Mas eu acho que a história, tipo, talvez é o ponto mais fraco do filme, pra mim, né? Eu acho que todos os outros departamentos funcionam muito melhor no filme, até porque é um departamento provavelmente de pessoas de altíssimo nível, né? De pessoas que estão acostumadas a trabalhar nesse tipo de filme. O cenário é super foda, o figurino é muito massa, mas eu acho que talvez a história, por envolver, tipo, questões de papa e tal, esse negócio do conclave em si, não é algo que, assim, não me senti tão investido. Só no final que eu me investi um pouco mais na trama, porque a trama deu umas reviravoltas e eu gostei, entendeu? Mas assim, não foi um filme muito memorável pra mim. Eu acho que a gente falou do Oscars, né? Eu acho que dentre todos que estavam concorrendo, ele era um dos mais fortes, não porque ele é um filme excelente, por falta de opção, eu acho que... Mas assim, eu acho que, por exemplo, Wicked foi um filme que eu me senti muito mais investido, ainda estou aqui, me deixou muito mais investido do que esse filme. E talvez seja a proposta do filme, talvez seja mais eu não sei, eu ainda não consegui digerir isso, mas eu acho que o filme é excelente quanto produção. Eu acho que quanto todo o aspecto visual e todo o resto, eu acho que o filme é ótimo. Os diálogos do filme eu achei no ponto, tanto a direção dos atores, eu acho que os próprios diálogos em si. Tem um filme Rye Lane, que é um romance britânico também, que é muito bonitinho, é muito legal, eu recomendo ver, acho que tá no Disney Plus. E ele é muito diferente dos romances americanos porque os diálogos são muito mais ágeis, assim, são muito mais fáceis de você digerir. E você pega o que tá acontecendo sem necessariamente eles estarem falando exposição, sabe? Tipo, eu faço tananana, sabe? É um negócio muito mais... que parece um diálogo de 2 pessoas de verdade, ou talvez não, entendeu? E eu acho que o Conclave tem muito disso, desse diálogo. Eu não sei dizer se isso vem do cinema britânico, mas eu acho muito mais legal esse tipo de diálogo nesse filme do que necessariamente quando você tem Porque se esse filme fosse, tipo, 100% feito pelos Estados Unidos, eu acho que os diálogos do filme seriam bem mais positivos e talvez não tanto... não tão naturais quanto esse filme pareça e não tão sarcástico. Eu acho que o humor do filme tem um pouco desse negócio do humor meio britânico, sarcástico, assim, tipo, o cara fumando vape e tal. Tem uma hora que tem um padre mexendo no iPhone, que eu achei muito engraçado. Até, tipo, tem uma hora, bem no começo do filme, quando eles estão conversando sobre... Eu não vou lembrar o nome do padre agora, mas eles estão conversando na sala lá, num dos quartos, e daí o padre, ele tá falando um negócio super importante, daí, tipo, ele fala, não, e daí do nada começa um barulho de uma cafeteira muito alto, assim. Eu acho que esse tipo de humor muito pequeno, assim, eu acho engraçado e me investe um pouco mais, assim, no que o filme tá contando. Mas eu, de fato, assim, o filme não me investiu quanto, tipo, de eu ficar muito interessado na trama. Eu achei legal, eu percebi que era uma sátira e é uma crítica, e eu percebi que, tipo, o filme não é tão distante da realidade, mas ele também é. Então eu acho legal o filme fazer isso, mas
só não foi, talvez não seja o meu tipo de filme, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu acho que ele é perto da realidade. Eu acho que a gente não sabe o que esses caras fazem por dentro de portas fechadas. Tipo, eles com certeza devem fumar vape. Eu não tô nem aí. Eu acredito que algum cardinal em algum lugar de algum mundo não, de algum país, o cara fuma, tá ligado? Não, foda-se, não tô nem aí. Sim. Mas você tinha comentado um negócio que só pra trazer de novo, eu acho que qualquer filme pode cair pra qualquer pessoa. Você falou que você não se interessa muito na igreja católica. Tipo, tem muitas coisas que eu não me interesso que o filme, às vezes, ele consegue contar. Tipo, eu não me interesso sobre igreja católica, mas eu me interesso sobre temas com religião na arte, sabe? Eu acho que quando a religião tá na arte, eu acho que é muito, muito interessante. E foi um dos motivos que eu me interessei pelo filme. Mas, de qualquer jeito, qualquer filme eu acho que pode encaixar pra qualquer pessoa. Talvez realmente só não seja um tipo de filme. É que eu só achei que o filme não focou tanto. Eu acho que o filme foca bastante no tema da religião, mas eu acho que o filme ele passa muito mais tempo discutindo o suspense do que necessariamente trazendo os temas pra ser o ponto principal. É isso que eu penso. Peraí, posso falar? Pode. E que você já terminou? Não, sim, depois eu vou passar pro próximo assunto. Tipo assim, eu discordo de você e concordo com você sobre esse ponto de que eu acho que não é um filme pra pessoas da igreja católica. Eu acho que é tipo simplesmente o filme, ele... Eu não sei como funciona o conclave. Não sabia, né? Eu nem sabia que tinha o conclave, não sei sendo bem honesto. Não, eu sabia, né? Mas eu não sabia como funcionava exatamente. E eu acho que esse filme, ele funciona muito bem ao situar o espectador ao que tá acontecendo. Tipo assim, ele é muito simples. Tipo, começa com a morte do Papa, eles falam assim, pô, a gente vai ter que eleger um novo Papa. Ah, não, o filme é simples. E aí ele explica as regras do jogo pra gente. E aí ele já começa colocando todo mundo lá preso. E ele é muito direto em falar assim, tá, esse cara aqui tem esse tipo de pensamento, esse cara tem esse tipo de pensamento, esse cara tem esse tipo de pensamento. E o protagonista é esse cara aqui que só quer se aposentar, só quer viver a vida dele, né? E aí você, dentro desse contexto, você já tem qualquer personagem de cada um e cada um desses jogando pro seu próprio time, tentando aumentar a sua base de apoio, entendeu? E pra mim isso funciona muito bem, assim, eu não tive dificuldade nenhuma em entrar na história, porque eu sabia quem eram os personagens, sabia o que eles queriam, qual que era o objetivo deles, entendeu? Sim, eu não sei por que o filme não me fisgou, porque eu acho que o filme faz exatamente isso, ele joga no simples, ele explica e tá lá, entendeu? E você vai indo junto com o filme. Só que eu acho que talvez o ponto é que talvez os temas que o filme tá debatendo não são exatamente... Tipo, os temas que o filme tá discutindo não são exatamente aquilo que eu tava esperando e o que eu gostaria de ver mais. Por exemplo, essa parte da religião, quando eles debatem mais sobre religiões, mundo, sem ser a religião católica, eu acho que o filme tem mais a dizer do que necessariamente só ficar discutindo o que tal pessoa fez, o que tal pessoa faz em porta escondida, porque eu acho que talvez seja um negócio fica meio Gossip Girl, que nem a Clara falou. Mas eu acho que é o propósito do filme. Acho que o filme ele não tá ali pra te fazer pensar sobre assuntos do mundo. Ele tá ali pra te fazer escolher em quem que você acha que seria o mais interessante pra poder ser o novo Papa. E em momento algum, tipo, ele faz a gente pensar, o mundo está Claro que ele comenta sobre coisas do mundo externo, mas eles estão excluídos do mundo externo. Então a gente também está excluído do mundo externo. Então não faz sentido eles ficarem falando sobre... falando em excessivo sobre assuntos de mundo e assuntos de religião, sendo que eles não sabem o que está acontecendo no mundo. E eles também, eles vivem, querendo ou não, eles vivem uma vida, a maioria deles, excluída do mundo real. Porque quando eles vão falar sobre esse assunto de... Qual que é o nome do Papa? Do Benítez. Benítez, isso, desculpa. Quando o Benítez vai falar sobre as guerras, né, a religião mundo afora, religião Vaticano afora, né, digamos assim, foi de um jeito muito natural e deu pra ver que muitos dos outros cardinais nunca pararam pra pensar sobre aquilo. Então, ao mesmo ponto que eles estão excluídos naquele momento no conclave, eles estão excluídos do próprio dia a dia deles. Então, tipo, foi só, tipo, aos poucos que eles foram dando informações pra gente, pra poder, tipo, ver, que nem o Lucas falou, onde cada personagem tá, com a opinião de cada coisa. Sim, talvez seja, tipo, um pouco uma certa ignorância da minha parte, talvez não necessariamente entender exatamente o que o filme quer dizer, porque eu tava pensando mais no que o filme tava querendo dizer sobre os temas e não necessariamente sobre o que era o conclave. Talvez eu tenha
entrado com a expectativa errada assim que o filme me apresentou as ideias, entendeu? Eu ter fisgado de alguma maneira errada. Mas assim, isso não é uma crítica, é só um ponto que eu... Por que o filme não funcionou tanto Sim. pra mim quanto eu imaginei que funcionaria, talvez porque eu vi a galera falando muito bem desse filme, diferente de todos os outros do Oscar. E daí, tipo, eu acho que é um filme que ele, de todo o resto, ele é ótimo, assim. Acho tudo muito que funciona muito bem. Eu acho também que esse filme não é nem um pouco ambíguo. Uhum. Eu acho que não tem espaço pra você se dividir entre dois lados, porque, que nem eu falei, eles apresentam as personalidades de cada personagem. Você já fica tipo assim, tá, tem esses 4 caras principais, que são os principais concorrentes a ser o novo Papa. Esses 3 caras são os filhos da puta, cada um tem um pensamento super ruim, assim, super negativo, enquanto esse cara aqui é o cara que o Lawrence apoia. E o Lawrence é o protagonista, então eu vou apoiar ele. E aí, aí vai tendo a troca de poder entre eles e tal, aí você percebe que aquele cara que o Lawrence apoia não é tão legal, e aí quem vira o novo favorito é o Lawrence. Aí você fica tipo, tá, agora é o Lawrence. Tá, então o Lawrence é a escolha certa? E aí tem a revelação do Papa, que, desculpa, mas é a coisa mais óbvia do mundo. Desde quando o filme tá começando, é muito óbvio quem vai ser o Papa, quando eles estão quando eles estão se trancando lá dentro, tipo assim, tá... você só quer saber como que vai chegar até lá, né? E eu achei que foi bem feito. Mas eu acho que esse filme é puro suco de Hollywood, assim. Tem todos os clichês possíveis, tem todas as reviravoltas mais manjadas do mundo. Tanto é que desde o começo do filme dá pra saber o que vai acontecer, entendeu? Ele tenta puxar o Lawrence para as pessoas tentarem achar que talvez ele possa ser eleito. E o filme foca nisso, aí de repente acontecem outras coisas e você fica tipo, tá... Por exemplo, uma das partes que eu... A parte que eu menos gostei do filme é quando eles estão lá e explode a janela. Nossa, meu puta susto nessa hora. Eu já esperava, entendeu? Assim, cara, se isso acontecer, eu ia falar, porra, que clichê, né? Tipo, que óbvio, mas aconteceu e eu não gostei, entendeu? Pra mim, esse filme também, ele lembra bastante os filmes do Robert Langdon, do Anjos e Demônios e Código da Vinci, que também fala sobre isso. Eu adoro Código Adoro. Mas esse filme, ele tenta meio que trazer essa vibe, só que numa escala um pouco menor. Tipo, não é uma ameaça global assim, né? Apesar de ao mesmo tempo ser também, mas não é. Não é uma bomba que vai matar o mundo inteiro e tal. Não é um terrorista. É a eleição do novo Papa. E ele me lembra bastante tanto os filmes quanto os livros também do Robert Langdon. Eu já li todos eles. Todos eles. Não li todos. Eu não li o último, porque eu parei de gostar porque chama o Inferno, enfim. Eu acho que ele parece inspirado assim, e ao mesmo tempo que parece inspirado tanto nas partes boas, parece inspirado nas partes ruins, que é um filme muito hollywoodiano, entendeu? Sim. Mas eu acho que isso não é uma coisa necessariamente ruim. Deixa eu ver. Eu acho que torna ele menos interessante, talvez. Se Eu- ele fosse eu- pro outro lado. Eu acho que... Eu acho que ele poderia ser menos clichê, menos óbvio. Mas será que isso não é do livro? É isso que eu tô pensando, entendeu? Mas é se que... for, dá pra mudar no filme, cara. Eu É a também visão do acho. diretor. É que- É o filme que o que a gente viu não é o livro, a gente viu a interpretação do diretor, entendeu? Sim. Eu acho que... Não sei, eu acho que quando são temas religiosos, eu não sou religiosa de jeito algum, não por isso. Mas eu prefiro quando ele é mais clichê. Porque eu acho que quando eles tentam sair, eles saem demais. Então, eu acho que... Claro, explodir a janela no conclave passou um pouquinho. Eu achei meio... Só que, eu também achei tipo... muito clichê, assim. O pós-explodir foi sensacional. Eu gostei Eles também. todos sujos, foi pra onde debatendo, levou, né? debatendo os assuntos do mundo, sabe? Então, tipo... Claro, talvez teria outro jeito de fazer, talvez teria outro jeito de fazer pra eles poderem chegar naquele assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ser bem clichê, ser bem hollywoodiano... Hollywoodiano, isso. Ser bem hollywoodiano, acho que isso também faz parte do próprio contexto que eles estão. Eu raramente vou assistir um filme com tema religioso e ele não tem clichês dentro desse tema que eu vou falar, tipo, caralho, pica pra caralho. Eu gosto quando tem clichê. Principalmente com coisas religiosas, porque é muito divertido. Tipo, quando você vai, tipo, assistir, tipo, terror religioso, eu amo o terror religioso. Adoro quando tem temas religiosos em terror, porque é, tipo, um negócio tão, tipo, exorcismo. Pica pra caralho. Os caras... Nossa, um padre tá na tua casa pra tirar um demônio de você. É claro que eu quero esse clichê. Por que eu não quero esse clichê? Entendeu? Agora que você falou desse jeito, eu mudei um pouco. Agora que você falou assim... Então, tipo...
Né, tem vários pontos ao longo do filme, né? Eu fui explicar pros meus pais o que conclave era. Eu falei, a Meninas Malvadas, só que dos papas. E é isso, é um monte de papa fofocando, ao mesmo tempo sobre assuntos importantes. E, tipo, embora não seja, tipo, uma bomba que nem, tipo, né, Código da Vinci, que tá o mundo todo envolvido, o papa, pra muita gente, ele é quase Deus, tá ligado? Sim. Então, é o mundo todo que tá envolvido. Então, querendo ou não, tipo, é uma decisão que vai mudar o mundo, né? Porque pode mudar muita coisa, né? E as pessoas seguem... elas seguem pensamentos religiosos de acordo com o Papa que tá. Sim. Então, né, eu comentei brevemente, né, que o Papa Francisco agora, ele tá... Minha mãe disse que ele já foi de base, mas ele tá internado porque ele tem pneumonia bilateral. Tadinho, tá morrendo. Pô. Isso quer dizer que vai ter uma conclave em breve. Isso quer dizer que a gente tá com poucas opções de papas que são como ele, que são a favor de muitas coisas que a gente é a favor, né? Poderíamos dizer um woke papa. Mas é verdade, a gente tá... Eu fui ver, né, como ele tá... É interessante sair esse filme e o papa no mundo real com a gente, ele tá, tipo, mal e tá prestes a ter um conclave de novo. É meio pai, eu acho. Bom, mas eles não controlam isso, né? Deus falou, agora é a hora. Mas é interessante que daí você vai ver, tipo, a lista de possíveis, os mais interessantes a serem os próximos papas. E são papas extremamente conservadores. Papas que, tipo, vão contra tudo que o Papa Francisco lutou muito pra conseguir fazer com que a igreja mudasse, né? E, infelizmente, o mundo, né, grande parte do mundo, ele é religioso, ele é católico. Então, a opinião do Papa pra muita gente importa. Sim. Então, embora não seja um negócio, tipo, eu sou descendente de Jesus, que nem do Código da Vinci, é um negócio tão importante como, porque isso vai alterar, tipo, isso altera a mentalidade das pessoas, entendeu? Então, acho que, enfim, quanto mais eu falo, mais eu começo a gostar do filme, saca? Eu também. Mas, já que a gente já tá falando sobre os personagens, eu queria falar um pouco dos personagens, porque como o filme, ele é em um local, né, um local só, dentro do Vaticano, ele não consegue explorar coisas além dos próprios personagens. O filme, ele é focado em personagem. E eu queria falar um pouco dos personagens que estão no filme, trouxe alguns nomes aqui. E, primeiramente, vamos começar pelo personagem principal, né, que é interpretado pelo Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. É interpretado pelo Ralph Fiennes, que ele interpreta o Cardinal Lawrence. E só comentar um geral, né? Porque eu acho que a gente assistindo o filme, eu acho que ele primeiro representa o público assistindo. Que ele representa alguém que não tem lado, que tá meio foda-se. Ele tem um lado. Ele tem um lado que ele não quer o conservador. Sim. Só que ele, ao mesmo tempo, ele não quer, tipo, assumir algumas coisas, ele não... Ele fica em cima do muro, né? Eu não acho que ele fica em cima do muro. Eu acho que ele fica... Eu acho que ele é bem claro no posicionamento dele. Não, é claro o posicionamento dele, o que ele não quer. Isso é bem claro. O que ele não Isso quer é bem explícito. Claro. E no final é explícito também que ele aprova do Papa que é escolhido. E mesmo depois de tudo que ele descobre, tipo, é bem explícito que ele tá, tipo, tá. É isso, entendeu? Só que eu acho que ele é um personagem muito... que o público consegue muito se relacionar. Tipo, você não vai se colocar nos pés de um Tedesco da vida. Só porque ele fuma vape? Não, tá ligado? Então, tipo... O Lawrence, ele é muito conectado com o povo. Tipo, não quero mais fazer isso, não me deixaram desistir. Né, o Papa que morreu... Que, aliás, o nome dele é Dead Pope. O Papa que morreu, ele, né, proibiu, né, que ele deixasse a igreja, que ele se demitisse de Deus. Mas eu acho que ele fica muito nesse, tipo, eu tentei, não deu certo, vou ficar aqui, vou votar nele, porque, né, no Bellini, que é o Stanley Tucci, eu vou votar nele, porque, pô, ele tem valores. Depois ele vê, tipo, porra, será que eu sou a melhor opção? Ele fica nesse vai e volta, até no final, ele vê que a própria opinião dele também, tipo, foda-se, porque não foi em quem ele votou. Então, acho que... O que vocês acham sobre... Né, primeiro, a interpretação do Ralph Fiennes, que eu acho que foi espetacular, ele merecia um Oscar. Mais do que o Andrew Barry, mas tudo bem. Que ele merecia. Tenho certeza que se ele ganhasse o Oscar de melhor ator, não seria com um discurso arrogante pra caralho. Não, seria tipo, obrigado Deus. Seria muito icônico. Muito foda ele só falar, valeu Deus, e embora. Tamo junto, TMJ.
Mas me conte um pouco, né? Vamos ter uma conversa bem aberta sobre, tipo... Acho que a primeira interpretação do ator, o que vocês acharam? Eu achei... Cara, desde o começo do filme, eu olhei pro cara e falei, tipo, nossa, o cara tá foda. O cara é um papa. Não, mas é porque eu acho que o Ralph Fiennes, ele tem esse tipo de personagem, que é o personagem que é meio que a nossa visão, tipo, andando por aí e vendo o que tá acontecendo, assim, ele é meio que o nosso ouvido, né, tipo, nossos olhos e ouvidos, e daí ele vai vendo o que tá acontecendo. E eu acho esse tipo de personagem, às vezes, muito difícil de você não só escrever esse tipo de personagem, porque você tem que fazer ele ser interessante o suficiente pra gente querer acompanhar ele, mas você tem que fazer ele não ser tão... não escolher um lado tão definitivamente pra gente não necessariamente ter algo contra ele. Então, é um personagem muito difícil de se fazer, ele tem que ser, tipo, ele tem que ser sempre esse meio termo, e eu acho que o Ralph Fiennes, ele manda muito bem. Eu acho que todas as vezes que você já pega desde o início como é que é a personalidade dele, desde o início, assim, desde da primeira fala do cara, você já vê como é que é o tipo da movimentação dele, do jeito que ele se mexe e tal, e o jeito que ele fala. Eu achei muito foda a interpretação dele. E eu acho que ele faz muito bem esse papel de ser esse cara que tá intermediando o que o filme tá dizendo pra... Tipo, ele é exatamente esse fio que conduz a gente pra narrativa, e eu acho que ele faz isso muito bem. E o próprio personagem em si, eu acho que a forma como ele conduz o filme, porque o cara meio que ele conduz o filme inteiro. Eu acho que toda a interpretação dele você consegue ver quando ele tá apreensivo, quando ele tá aliviado, principalmente no final. Você vê quando ele tá pensando o quanto ele tá cansado também, e ele só quer, tipo, às vezes ele só quer sair desse negócio, tipo, nossa, pra mim já deu. Eu acho que o ator manda super bem em todos esses papéis. Eu acho que é um tipo de personagem, um tipo de papel que às vezes é muito ingrato você fazer, e eu acho que ele manda super, super bem. Pra mim, ele é assim, eu gostei de todos os atores do filme, acho que todo mundo manda muito bem. Todo mundo. Todos os atores, mas eu acho que ele se destaca porque ele consegue ser muito interessante pra gente querer acompanhar ele, entendeu? E daí, pra mim, vai outro ponto que talvez o filme também não conversou um pouco comigo, porque os outros papas os outros padres... Não são padres também. Como é que é o nome? Cardinal. Os outros cardinais, eles, tipo... Apesar de eu entender que eles eram sátiras, eles eram caricaturas, mais ou menos assim. Do mundo real, né? Do mundo real. Não foram personagens que me interessaram, entendeu? Pra mim era meio que como se fosse, tipo... O Ralph Fiennes é o protagonista, claramente é o cara que vai me conduzir pra essa narrativa, e os outros são meio que NPC que vai de um lado, conversa com o outro, vai lá pra cá, conversa com o outro, conversa com esse de novo, conversa com esse, conversa com esse. E daí, pra mim, os outros personagens eram meio que só... elementos do roteiro pra fazer a história andar, e não necessariamente personagens que me importavam muito, assim, sabe? Até porque eu já sabia o desfecho, foi que nem o Lucas falou. É muito óbvio desde o começo. Então, pra mim, os outros personagens eram um tanto descartáveis, assim. Uhum. Porque pra mim já era muito óbvio. Então, eu acho que ficou meio que... O único personagem que eu realmente me interessei foi o Lawrence. Foi o personagem do Ralph Fiennes, mas não porque os outros atores não mandam bem, mas é porque eu acho que a forma como o filme conduz a história é usar dos outros personagens como alicerces pra poder fazer a trama poder caminhar nesse suspense, entendeu? E não necessariamente são personagens que eu imaginava, nossa, esse personagem vai fazer alguma coisa, entendeu? Eles estavam reagindo ao que estava acontecendo e que o Lawrence fazia, entendeu? Então não eram necessariamente personagens que eu me importava. Então acho que é mais isso. Acho que o personagem que eu me lembro mais do filme, assim, disparado, é o Lawrence. E tipo, eu acho que o Ralph Fiennes, ele manda muito bem na interpretação. Eu queria que ele tivesse ganhado o Oscar também, porque eu acho que ele merecia. Mas enfim, eu não voto lá, né? Então, tá bom. Os caras Ainda. Mas Ainda se eles estou votaram no cara do Brutalista, deve ser por algum motivo. Ou só porque eles queriam ouvir um discurso de 6 minutos, né? Mas tudo bem. O discurso mais longo da minha vida, meu Deus do céu. Ele tá lá falando até agora. Ele pra mulher dele segurando o Oscar. Não, cara, eu não terminei meu discurso. Deixa eu terminar. Vai, Lucas, fala aí. Bom, eu gosto muito de como ele interpreta o personagem. Ele realmente parece outra pessoa, não parece o Ralph Fiennes. Pois é. Ele consegue trazer pra ele esse personagem, ele consegue incorporar o personagem. Me incomoda às vezes um pouco a cara de coitado que ele faz o filme inteiro. Ele, tipo sei lá, quando ele recebe alguma notícia, tipo, quando o Stanley Tucci briga com ele, fala assim, eu sei o que você tá fazendo, você acha que eu sei que você quer ser papa? Ele... eu acho que combina com o personagem. Não, eu acho que combina também, ele é um pobre coitado, mas ele fica assim o filme inteiro, né? Tipo assim, porra, mano, eu quero sair, eu pedi demissão,
Aí agora tem que ficar aqui até escolher o novo Papa. E agora tem chance de eu ser Papa. E daí ele fica tipo, com essa cara assim o filme inteiro. Eu também ficaria com essa cara se eu pedisse demissão de um lugar e o lugar não me deixasse eu ir embora. E ainda te promovesse e ainda a chefe, né? promovesse Nossa, pra isso é chefe. foda. Bom, Eu também ficaria assim, ó. Porra, meu. Mas eu gosto bastante dos vilões do filme, né? Eu acho que cada um deles representa algo de errado na sociedade. Um é machista, outro é a favor de guerras, outro é conservador. E eles meio que vão... E eles são os favoritos no começo, né? Esses três. E eles vão dialogando pra... Você... Só que o filme apresenta eles como vilões. Então você pensa assim, porra, é o Lawrence lutando contra esses caras, entendeu? Quem pode ganhar deles é o Stanley Tucci. Uhum. Só que daí você vê que o jogo começa a virar, vai pendendo pra um lado, vai pendendo pro outro. E eu gosto muito... Pode puxar um pouco pro final? Eu ia Pra falar do revelação final depois, pode. Eu vou puxar um pouco pra revelação final do filme. Spoilers a partir de agora, mas eu acho que dentro desse contexto da Igreja Católica, eles veem essas coisas como uma ameaça pra eles, porque, querendo ou não, a Igreja Católica é uma organização extremamente conservadora, é uma das organizações mais antigas do mundo. Então lá é só homem cis hétero. Uhum. Pelo menos na imagem que eles passam, né? E o lance é que eles estavam tão preocupados em escolher alguém dentro deles ali pra representar os pensamentos da Igreja Católica que eles não viram essa ameaça entre aspas, tá? Porque pra mim não é uma ameaça, mas dentro do conceito contexto é uma ameaça. da Igreja Católica foi uma ameaça pra eles, que é uma pessoa intersexo, homem, ser eleito papa. E eles meio que não sabiam disso e meio que não faz diferença como a pessoa nasceu, entendeu? O fato é que é um homem. E a pessoa... Que eu não vou falar quem que é. Como que é o nome dele? Benítez? Benítez. O Benítez foi eleito papa. Isso só foi revelado depois que ele era uma pessoa que não nasceu homem, exatamente. Então, Homem nos termos, tipo, tradicionais, com cromossoma X e... sim, mas o ponto é que isso meio que... Eles estavam tão preocupados em escolher qual ideologia deles ia ser a campeã, no caso, que eles elegeram uma pessoa melhor do que eles. Dentro das opções, o Benítez foi o grande ganhador. Uhum. Então, eu ia te fazer um contraponto no negócio que você falou, que o filme fica muito hollywoodiano pro final, e o filme tem muito clichê. Eu acho que, de fato, a hora que o bagulho explode, é, tipo, meio exagerado, assim. Tipo, você fica, o filme se perdeu, mas aí o filme, ele meio que enerva, tipo, todos os temas do filme, eles crescem, entendeu? Porque eu acho que talvez precisava de algo assim, tipo, uma ameaça de fato, não necessariamente só Precisava de uma virada, né? O filme precisava de um negócio pra você ter um clímax um pouco mais tenso, assim, sabe? Porque eu acho que se o filme ficasse num negócio mais monótono, o clímax não teria o mesmo efeito. E daí talvez as reações dos personagens não seriam tão eficazes em contar a história e mostrar a reação final. É que eu acho que existem outras maneiras de fazer isso sem precisar explodir uma bomba, entendeu? Não, sim, eu entendo, mas é que eu acho que talvez... Eu só acho que faz mais sentido pro filme você ter um momento desse em que você precisa crescer, tipo... Até falando de montagem mesmo, porque você ter esse momento, você pode crescer a música e tal, porque eu acho que se o filme fosse um negócio meio monótono o tempo inteiro, talvez a ameaça não parecesse tão real, entendeu? Talvez não... Porque é meio bobo o que acontece, tipo, é meio clichê demais, mas eu acho que talvez dá uma sensação de que, nossa, olha, realmente tem um perigo que estamos fazendo aqui, tem consequências, entendeu? Então, talvez até pra gente, pode ser inconsciente mesmo. Ter essa explosão, a gente às vezes fica mais alerta, às vezes ter essa explosão deixa a gente mesmo mais alerta, tem algum perigo de verdade nisso aí, né? Não necessariamente é tipo, ai, meu Deus, vai explodir o Vaticano inteiro, todo mundo vai morrer, os papas estão presos com armas. Mano, o que eu tava com medo é do cara que bate na mulher ser eleito papa. Sim, então, mas é que esse é o ponto, entendeu? Eu acho que o filme ele vai todo mais por baixo, aí no final ele precisava de algo pra crescer pra quem tá assistindo ter, tipo, aquele impacto que o diretor queria, eu acho. Eu acho que foi uma decisão... Não sei se isso tem no livro, eu não tenho como dizer se isso está no livro. Eu imagino que não, porque do jeito que acontece no filme, tá no livro.
Não, Eu imagino que esteja. eu imagino que seja alguma coisa nesse... Porque a gente tem que pensar também que é o seguinte, eles estão excluídos da sociedade. Eles, como a gente já falou antes, eles não têm noção de nada que tá acontecendo no mundo. Essa explosão é um soco na cara deles que o mundo está acontecendo além daquilo que eles estão fazendo. Que a decisão que eles vão tomar é além do que eles se importam. Que a decisão que eles vão Impacta tomar o mundo inteiro. é o impacto pro mundo todo, para todos os católicos do mundo. Além dos católicos também, né? Não é só para os católicos. Então, eu acho que, infelizmente ou felizmente, a bomba é um literal soco na cara, bomba na cara deles. E, tipo, o mundo é além do que tá dentro dessa salinha que vocês estão. Então, eu acho que... Eu também acho que poderia ter tido outro jeito de demonstrar. Mas como eles estavam tão excluídos do mundo... Até teve uma hora que acho que o ajudante do Lawrence chega, tipo... aconteceu um negócio lá fora, você quer que eu fale? Ele fala, não, eu não quero saber, estou em conclave. Então, tipo, ali você já fica tipo, caralho, mas eu quero saber o que tá acontecendo. E depois a gente sabe o que tá acontecendo. Então, esse depois é tipo o mundo, essa decisão que vocês estão tomando aqui dentro, não é só pra vocês. Então, o que vocês querem decidir, que vocês estão fofocando nos cantinhos aí, lembre que vai afetar bilhões de pessoas no mundo. Então, acho que é um modo muito direto, tanto pra audiência entender o porquê que eles votam no papo do final, tanto pra eles mesmos votarem no papo do final. Sim, mas eu acho que é tipo, até parando pra pensar nisso, eu acho que talvez teriam outros modos de fazer, mas eu acho que isso cai no que eu falei da limitação da história que o filme quer contar, porque, tipo, Anatomia de uma Queda também é um filme que ele tem um clímax muito tenso pro final, e teoricamente é um filme de tribunal, né? O filme não tem, tipo, explosões nem nada assim, e o filme não precisa usar disso pra você crescer o clímax. Só que eu acho que dentro da história que você tem no Conclave, ela não consegue criar o mesmo efeito que você tem no Anatomia de uma Queda, porque o Anatomia de uma Queda é um filme que ele é muito mais pessoal do que o Conclave. Tipo assim, a gente se importa muito mais com os personagens que estão no filme, a gente conhece muito mais os personagens que estão naquele filme, até o cachorro do filme do Anatomia de uma Queda, do que os personagens em Conclave, entendeu? Tipo, se um dos papas ali tivesse morrido pela bomba, talvez faria tanta diferença assim pra, tipo, nossa, meu Deus. Cara, faria, sabe por quê? Porque a gente, por exemplo, nós não somos frequentadores da Igreja Católica, né? Imagino que ninguém que seja. Mas a gente sabe o impacto que o Papa tem no mundo. A gente sabe como é importante essa eleição, entendeu? Então, Sim. Eu acho que, ao contrário de Anatomia de uma Queda, que você trouxe como exemplo, onde o foco é os personagens em si, em quem eles são, o impacto do Conclave em quem assiste, pelo menos pra mim, o impacto que eu tive foi justamente saber que, dependendo de quem for eleito, pode afetar diretamente a mim e toda a minha cidade, todo o meu país, entendeu? Uhum. Sim, mas é que eu acho que o que eu acho que afeta mais é a limitação da história dentro do que ela pode causar na gente. E em relação à Anatomia de uma Queda, que também é um filme que é sobre julgamentos, entendeu? Julgamento de escolhas. Eu acho que, só pra eu terminar, eu acho que você ter esse julgamento de um papa e você ter o julgamento de uma mãe que talvez matou o marido, você tem limitações dentro dessa história. Eu acho que o Conclave, ele teve que usar de um artifício bobo, que foi uma bomba explodir na Capela Sistina, porque ele não teria como causar o mesmo efeito do Anatomia de uma Queda, por exemplo, sem precisar de um elemento desse. Eu acho que... Por isso que eu acho que não foi adaptado isso não tem no livro, porque eu acho que parece algo muito que eles estavam discutindo na sala de roteiro e eles falaram, gente, essa história não vai ter impacto se não tiver alguma coisa de perigo real. Eu acho, pensando, lógico, com a minha cabeça, que não sei, diz porra nenhuma de um moleque que tá estudando cinema, mas assim, parando pra pensar, se eu tivesse na sala de roteiro, se eu fosse o diretor, eu falaria, gente, talvez tenha que ter alguma coisa pra causar um efeito. Mas é porque, tipo... Deixa eu só fazer um comentário muito rápido. Faz. Eu não gosto da bomba explodindo em si, mas eu gosto muito do plano, da cena onde o Lawrence volta pra lá, ele olha pra aquele buraco na parede, aquele raio de sol entrando, e ele escuta barulhos das pessoas lá de fora, e ele tem um momento ali olhando pra aquele buraco. Eu acho que essa cena representa muita coisa, entendeu? Ah, não, essa cena é muito foda. Mas Deus. é que o que eu acho que é Deus. Eu acho que a consequência de toda aquela cena é muito boa, entendeu? Por isso que eu acho que isso talvez não seja um grande problema. Só que a gente tem que pensar que, tipo... O que seria possível demonstrar pra gente colocar o mundo de fora dentro de um local onde ele não tem o mundo de fora, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu acho que é muito difícil você parar pra pensar. E, tipo, a gente já teve isso com a mulher que foi falar com... Desculpa, eu não anotei o nome dele, mas o cardinal lá que bateu nela. A gente já teve esse momento de intervenção de um personagem externo ao que eles estão fazendo.
A gente já teve a intervenção também da personagem da Isabella Rossellini, que ela também entre aspas, se mete no meio disso. Mas aquilo, tem quando o Lawrence vai no quarto do Papa também. Quando ele sai, né, desse momento que ele vai ver coisas externas ao antes do conclave. Então eu acho que, honestamente, gente, não teria outro jeito deles colocarem o mundo lá fora, o caos do mundo lá fora, dentro do conclave, sem causar dano. Não tem outro jeito, porque eles não conseguem ser informados. Não teria como impactar a decisão dos cardinais para votar no Benítez, né? Não teria como convencer a audiência que ele seria o Papa certo, porque até então a gente não estava convencido. Até então, tipo, ele, né... Nesse momento, o favorito era o Lawrence ainda, né? Exatamente. Nesse momento, até um certo ponto, eu pensei, não, o Lawrence vai ganhar. Ele votou nele mesmo, né? Então... Eu acho que, aliás, foi quando ele votou nele mesmo que explodiu a bomba, não foi? Acho que sim. É. E isso foi muito interessante. E eu acho que foi o momento que ele percebeu, né? Que ele teve a ambição de se tornar Papa. Uhum. E eu acho que... Enfim, claro que uma bomba literal, né? Ela é clichê, mas como eu disse antes, eu acho que nesses temas religiosos, o clichê hollywoodiano, ele funciona. E só ele funciona. Se tivesse outra coisa, não ia funcionar. Eu pensei num exemplo bom agora. Não. Discordo. Eu vou pegar um exemplo muito distante, mas vai fazer sentido. Lá vem com você. Lá vem. O primeiro... Qual Star Wars? O George Lucas, no roteiro original, ele não queria fazer a Estrela da Morte indo explodir o planeta dos rebeldes, né? Era só os rebeldes indo até lá e explodir no lugar. Aí no meio da montagem, eu acho que foi no meio da montagem, não vou lembrar, né? Mas eu vi isso em vários vídeos de curiosidade. Aí alguém no TikTok, virou pro George Lucas e falou, cara, mas vai ficar muito monótono. Eu acho que era a esposa dele. Acho que foi a esposa dele. Falou, vai ficar muito monótono essa parte final, porque só tem os rebeldes indo atacar os caras, e se eles morrerem, não necessariamente isso vai dizer alguma coisa pra gente, porque não é um perigo iminente que eles vão morrer, e daí, nossa, os rebeldes vão perder. Então alguém falou pro George Lucas e deles pensaram, então tem que fazer a Estrela da Morte indo explodir o lugar onde eles estão, e daí isso foi regravado depois, que o filme já tava pronto, porque eles perceberam que tava faltando uma ameaça pras pessoas, pra gente, entendeu? Pra gente pensar, nossa, se eles perderem, fudeu, acabou, entendeu? Então, eu acho que o filme precisava ter um desses clichês hollywoodianos de que, nossa, meu Deus, vão explodir Vaticano, entendeu? Pra gente ter essa sensação de que essa decisão realmente é importante. Eu acho. Mas foi o que a Clara falou, tipo, como pensar melhor nisso? Eu não sei, eu não sou um roteirista profissional, então eu não consigo dizer isso, mas eu não conseguiria pensar num jeito melhor de fazer isso. Assim, eu acho que talvez ficar discutindo isso, nossa, talvez, será que tinha algum jeito melhor de fazer? Eu acho um pouco irrelevante agora, porque, tipo, é a gente tentando pensar como eu faria, o que seria o filme se fosse assim, entendeu? Eu acho que não necessariamente a gente precisa pensar nisso, eu acho que o filme do jeito que ele faz, nesse momento, eu acho que é um recurso clichê, mas eu não acho que ser clichê necessariamente é uma coisa ruim. Eu gostei do que a Clara falou, por exemplo, que filme de terror de demônios e tal é uma coisa divertida, entendeu? E ser clichê é ruim, não necessariamente. Não, mas assim, só pra deixar bem claro pra todo mundo que eu não gosto da parte da bomba explodindo, acho clichê, não consigo pensar numa opção melhor, mas eu não tô julgando o filme pelo que ele não é. Tipo assim, eu não tô falando assim, porra, eu acho que o filme seria melhor se ele fosse de tal maneira. Eu não tô julgando o filme pelo que ele não é. Inclusive, eu acho muito escroto quem faz isso. Tipo, porra, sei lá, poderia ter acabado de outra maneira. Não, eu acho que se eu não gostar do final, eu tenho que falar assim, eu não gostei do final por causa disso e disso. Não porque eu acho que deveria ser feito de outra maneira. Porque essa é a interpretação de toda a equipe que tá fazendo o filme, entendeu? Não só do diretor. E você julgar o filme por uma coisa que ele não é, errado, não faz sentido. Por isso eu digo que eu não gosto da bomba explodindo, mas não que eu acho que deveria ser feito de outra maneira. Eu também não sou roteirista profissional, não sei como eu trocaria essa a gente precisa ler um virada. Livro pra poder entender. Temos que ler o livro, mas gosto das consequências da bomba, mas não gosto da bomba em si, sabe? Sim. Mas foi o que a gente tava... Enfim, foi o que a gente veio falando, acho que meio que o episódio todo, que a bomba, ela em si, ela é tipo sei lá... Eu ia falar que é tipo um peido aqui na hora, fedido, mas depois Mas a bomba em si, ela tipo... Ela esclareceu muita coisa pra todos. Sim. Todo mundo, todos eles. Os cardinais, o público, o mundo, nesse momento que eles estão, né? Então,
Fica aí a pergunta se tá no livro ou não. A gente vai depois dia a gente colocar descobre. onde a gente coloca na descrição do vídeo, do episódio, se a gente lê o livro e se tem essa cena no livro, pra gente poder deixar isso esclarecido pra todo mundo. A gente tá comentando isso, mas é uma parte, tipo, que dura menos de um minuto no filme, né? É só um recurso de Não, roteiro. mas o lance não é o quanto ela dura, o lance é Assim, o impacto dela na história, né? Talvez, tipo, pra gente não tenha tido muito impacto. Talvez pra outras pessoas talvez tenha tido, entendeu? É isso que eu tô falando. Sim. Acho que é mais isso. Tá, segue. Só pra antes a gente concluir um fato curioso que eu achei engraçado, que o conclave mais longo que durou, que o primeiro que o conclave ele não é tipo por eliminação, né? A pessoa com mais votos, independente, ganha, né? E o conclave mais longo foi de 3 anos. Meu Deus, cara. Nossa, imagina ficar 3 anos. Os caras ficaram excluídos da sociedade por 3 anos. É tão difícil assim escolher alguém, cara. Não conseguindo votar em alguém. Eu acho que foi em 1400, por aí. Caralho. 1500. Imagina se é só um historiador metendo louco lá e falando assim, nossa, que engraçado se eu colocar aqui por 3 anos, tá ligado? Ia ser muito foda. Já que eles são excluídos da sociedade. Ninguém vai saber se o cara tá mentindo ou não. Mas eu acho engraçado, né? Porque esse conclave do filme durou o quê? 3 dias. 3 dias, 4 dias. E eu já achei longo demais. Eu tava, tipo, no segundo dia, meu Deus do céu, gente. Só marca um X aí e passa. Eu acho engraçado o filme Eurotrip, que eles estão no Vaticano. E aí eles estão, tipo, lá na sala do Papa. E aí, sem querer, o cara bota fogo na roupa. Ele joga a roupa na lareira, assim, aí sai fumaça preta. Nossa, as pessoas morreram. O Papa morreu. Aí eles estavam tentando apagar o fogo. Ele pega e joga outra coisa lá. E sai a fumaça branca. Já ele gerou no Papa. É muito boa a cena. E aí ele vai se vestindo sem querer. Ele sai e ele fala, nossa, é um Papa muito jovem. Porque, tipo, é adolescente vestido de Papa, muito bom. Mas acho que é isso, né? Antes de a gente terminar, o que vocês acham? Cafeinado ou descafeinado? Eu queria só terminar pra falar que pra mim o ponto mais alto do filme é a montagem. Eu acho que o filme... Eu percebi isso desde o começo. O filme, com a trilha sonora, ele é muito ritmado, assim. Tipo, a trilha sonora é aquela... Eu preciso reassistir A Favorita. É um filme que eu gosto bastante, mas ele tem essa trilha sonora que é meio que... É um barulhinho de violino ou violoncelo, não vou saber dizer, mas vai indo esse barulhinho e conforme vai tendo esse barulhinho, a gente vai tendo corte, movimentos das pessoas, sons do que eles estão fazendo. Eu acho isso muito legal, eu acho que o filme ganha muito ritmo nisso. Ele também traz esse elemento meio sarcástico até pra trama, porque você tem esses barulhinhos meio... Tipo, meio... como é que eu posso dizer? Meio sutis, assim. E os papas meio que, tipo, agindo que nem, tipo, seres bonitinhos, assim, sabe? Daí ele mexe no iPhone e tal. Eu acho que condiz com o que o filme quer dizer, ser essa sátira e tal, eu acho que combina muito. E pra mim, eu acho que a direção do... Como é que é o nome? Do hambúrguer? Edward Berger. Edward Berger, eu acho que é muito boa, principalmente com os atores, eu acho que ele manda muito bem, dando a intenção de todo mundo, porque você percebe que é um filme muito bem dirigido no sentido da atuação de todo mundo, porque eles são bons atores, né, mas a direção dele ajuda muito a crescer a performance deles, e eu acho que a montagem, principalmente comparado com a montagem de Anora, que eu achei terrível, esse filme eu acho que ele faz muito melhor, com uma história muito menos interessante. E daí eu vou deixar essa minha fala pra descrever o filme, pra mim é cafeinado. Tá, antes de eu falar se ele é cafeinado ou não pra mim, queria dizer que o ator que faz o Benítez, ele era arquiteto, acho que... Não vou falar a cidade, nem o país, pra não falar bobeira, mas ele era arquiteto, e aí em 2022 ele atuou num curta de 9 minutos, e agora o cara tá no Conclave, fazendo uns personagens principais, entendeu? E ele é muito bom. Muito bom. Eu acho que junto com a atuação dele, a direção dele, o direcionamento que ele recebeu foi muito bom também. E eu queria elogiar também uma coisa que a gente não abordou muito nesse episódio, mas é a fotografia do filme. A fotografia do filme é maravilhosa. Esqueci de falar disso, Puta que pariu. A gente tem aula com o Parolim. O Parolim passou... Abraço pro Parolim que tá escutando a gente também. Que ele passou muitos conceitos de fotografia pra gente, de composição de plano. E esse filme, ele tem muito das coisas que a gente já estudou sobre fotografia, vários conceitos assim, que esse filme é muito bem pensado, todo o enquadramento dele, dá pra ver que teve um cuidado muito grande em relação ao que ele tá mostrando e o que ele quer nos dizer, entendeu? Eu acho muito massa que em muitos momentos do filme, principalmente quando os padres vão fofocar, tipo, é como se fossem duas molduras, assim, tipo, como se fosse a gente vendo de longe. E daí eu acho isso muito tesão. E eu acho muito bem pensado. A decupagem do filme eu acho ótima. A maneira como o ambiente externo é bem posicionado assim, é gigantesco, assim, né?
E então pra mim é cafeinado. E eu também acho que o Nosferatu não merecia estar lá na categoria de melhor fotografia, né? Porque a gente discutiu no episódio, mas eu acho que só foi indicada porque o filme é muito gótico e eles quiserem indicar. A fotografia de Nosferatu é ótima. Sério? Não, desculpa. Nossa! A fotografia de Conclave é ótima. É Sim. ótimo, assim. E antes de eu falar também se é cafeinado, descafeinado, eu gostaria de elogiar a direção de arte. Espetacular direção de arte. Tanto dos figurinos, tanto pro cenário. Tudo envolvido, a arte nesse filme. Você sente que você tá dentro, junto com eles ali. Você vai ver fotos em comparação de tudo. É muito bem feito, muito bem... Eu fui na Capela Sistina ano passado e é, tipo, muito parecido. Sim. É absurdamente parecido. Não pode tirar foto lá dentro. Eu fiquei pensando, caralho, como é que eles recriaram um lugar que você não pode tirar foto? Os caras assim, ó, com uma Eu canetinha juro lá. que eu não sei como que alguém você fez olha isso. assim, aí você corre e desenha, entendeu? Mas Nossa, você pode levar caderno dentro. Ah, então. Ah, não, caderno pode, mas tipo, Você não pode tirar tirar foto. foto. Acho que não pode tirar foto com flash, não? Não pode tirar foto. Não? Não pode. Tipo, Bom, eu não fui Mas lá. não é a Capela Sistina Eu que não tem sei. aquele espelhão que você consegue Não. tirar uma selfie? Não. Qual que é a capela no Vaticano? Esse eu não sei, esse eu não fui. Mas é no a Vaticano Capela esse. Sistina, dentro do Vaticano, não pode... Se você tirar teu celular, eles vão mandar você guardar. Nossa. É bem, tipo, rígido, assim, porque é um lugar de sei lá quantos anos, né? Então, se a galera tirar foto com flash, pode danificar o lugar, né? E daí eles têm um tratamento super rígido, não pode mesmo tirar foto. Uhum. E é isso, entendeu? Mas daí eu fiquei pensando no filme inteiro, nossa, como é que eles recriaram esse lugar perfeitamente? Os caras contrataram uns arquitetos foda Sim. pra caralho. Falaram, mano, você vai desenhar isso, eu vou te pagar $5 a cada. E daí eu fiquei... $5 não, gente. Não, mais que $5. $10, né? Desculpa. Mas eu... $100, tá? Pra Estamos mim, sendo generosos. Toda essa direção de arte do filme eu achei excelente também. Eu achei, cara, muito foda. Eu fiquei pensando durante o filme, nossa, eles recriaram de um jeito muito pica isso aí. E condiz com o orçamento do filme, né? É isso. Mas já pra falar do Oscar, eu acho que o Wicked merecia mais, mas é só isso. Mas vai. Do nada, Oscar. É. Mas só pra comentar que eu achei, tipo... Claro que dentro do Vaticano... Você entrando no Vaticano, eu não sei se é... Né, tirando o Luiz, o Lucas comentou que nunca foi, mas o Vaticano em si, ele é muito pequeno. Ele é tipo quarteirões, assim, ele é minúsculo. Você pode Já ver... joguei Assassin's Creed. Hã? Já joguei Assassin's Creed. Assassin's Creed. Mas você entrando no Vaticano, você é limitado a um espaço minúsculo dentro do Vaticano. Você pode entrar na praça principal e uma parte minúscula da igreja. Então você não... É muito... A gente leva muito a nossa imaginação que tem dentro. Se você mora em Curitiba, o shopping Jockey Plaza possivelmente é maior que o Vaticano. Não tô nem brincando. Tá, não é pra tanto também, mas... Não, mas... Mas de qualquer jeito, o Vaticano é muito pequeno e a gente leva tudo na nossa imaginação. Claro que tem fotos dos papas, tem vídeos de 2000, bolinha, 2009, sei lá. Mas a gente não consegue ver muito. E eu achei que o filme ele conseguiu colocar a gente dentro do Vaticano de um jeito muito interessante. Porque eu não sei se já viram o filme dos Dois Papas, dirigido por um brasileiro. Eu não lembro o nome do brasileiro agora, me perdoe. Que ele dirigiu Cidade de Deus. Fernando Meirelles? É isso. Deve ser o Fernando Meirelles. Acho que é. Ele dirigiu um filme chamado Dois Papas, que foi bem na transição, né? Entre o Papa, que tava cheio com problemas, né? Ai, não vou nem falar sobre, mas tava a do Papa antigo ao Papa atual. E é um filme que também entra no Vaticano, mas de um jeito um pouquinho mais documental, né? Não é documentário, ele é um filme de ficção baseado em fatos reais, né? Mas eu acho que Conclave, ele é muito mais artístico. Você está dentro, você faz parte do Conclave, você tá voltando junto. Ele te traduz pra dentro do lugar, né? Isso que eu acho muito massa. Já né, claro que são poucos filmes de Papa que tem, mas os Dois Papas também é nesse... Ele não vai tanto, porque ele é mais o relacionamento de dois papas e como eles estão com a igreja, né? Não é muito a igreja em si. Uhum. Mas é interessante, eu acho que a direção de arte foi espetacular. Eu acho que Conclave, junto com Ainda Estou Aqui, poderia ter ganhado mais Oscar. Já que a gente tá falando do Oscar, é só jogar isso. Tanto ator, tanto atriz, acho que todos mereciam mais. Pelo pouco tempo que a Rossellini fica no filme, ela faz o nome dela. O filme não foi indicado a fotografia, né? Que eu achei absurdo. Não. Mas tudo bem. Mas eu acho cafeinado. Eu acho que é um filme, tipo... que eu recomendaria pra minha família toda, religiosa, toda minha família que é religiosa, pra, tipo, que tá assistindo um filme sobre os papas. Iam. Não. Eu recomendo... Eu acho que eles iam ficar, tipo... É que, primeiro que pra você assistir filme de
sobre papa, religião católica, você tem que entrar com a mente aberta. Porque se o filme não for religioso, né, com temas religiosos, tipo um filme crente... eu não queria usar essa palavra, mas é que eu poderia pensar. Né, Conclave não é um filme para quem segue a religião, é um filme para todo mundo. Então, tipo, acho que se você for assistir, você é católico e você, tipo, curte acompanhar o Papa e as notícias da Igreja Católica, vá com a mente aberta, porque o filme ele não é muito... Ele não... Não é muito direto no que é religião. Não é muito enviesado? Não, é que o filme... Eu só ia falar que tipo, o filme ele não é o que você pensa que a religião católica é. Ele é, mas ao mesmo tempo ele mostra que a religião católica ela é mais do que as pessoas acham que ela é. É que ele ela é faz uma crítica pra ser melhor, né? Ele não faz uma crítica pra... Ele faz uma crítica ao conservadorismo da igreja. Sim. Isso, é. Aí, lembrando que a religião católica, até onde eu sei, ela é inclusiva. Inclusiva a todos. Então, esse filme ele fala muito sobre isso. Então, quando tivermos um Papa novo, esperamos que ele seja inclusivo. Enfim! Só pra terminar daí, eu quero recomendar esse filme pra todas as pessoas que nos escutam ouvindo a gente andando de bicicleta, tá bom? Se você faz isso, você merece ver esse filme. Pra todo mundo. Esse filme, se você gosta de um bom filme, pode ver o filme. Agora eu tô brincando. Mas se você gosta de um bom filme, o Conclave é um filme massa pra você ver. Dos 10 filmes indicados a melhor filme, ele tá no top 3. Top 4. Top 5. A gente já falou que é o Wicked, Substância, Conclave, Ainda Estou Aqui. Duna 2. E Duna Parte 2, 5. Pra mim, ele é o top 5. Ele tá no top 3, pra mim. É. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso episódio sobre Conclave. Obrigado por ter assistido, escutado, participado da conversa com a gente. Nos diga nos comentários se você assistiu, se você gostou do filme, se você concordou com os prêmios que ele ganhou e até mesmo foi indicado nos Oscars. Porque a gente, infelizmente ou felizmente, a gente falou muito sobre os Oscars nesse episódio. E vocês querem falar mais alguma coisa para a nossa querida audiência? Eu acho que... Continua assistindo a gente, gente. Continua assistindo. Compartilhem nos stories. Compartilhem. Deixem likes. Deixem recomendações de episódio. Façam comentários. O que vocês querem escutar que a gente fale. Sigam no TikTok, Instagram, em todos os lugares. No Spotify também. No Spotify. Escutem a gente, que a gente vai continuar fazendo. Apoiem o nosso cinema universitário, por favor. Nós somos estudantes de cinema. A gente por favor. Pra gente continuar fazendo aqui o nosso podcastzinho. Obrigado, Saulo, por fazer isso possível. E a gente se vê daqui a pouco pra comentar sobre outros filmes, não só os filmes do Oscar. Fiquem ligados aqui, porque... Filmes brasileiros também. Filmes brasileiros, esse ano vai ter são muito os melhores. legal. Esse ano vai ter muito filme massa, então acompanha a gente, que a gente vai falar de todos os filmes, porque eu já vi todos os filmes. O Luiz viu todos, eu e a Clara, a gente ainda não conseguiu ver tudo, mas a gente o Luiz tá viu tentando, todos. a gente tá chegando lá, estamos chegando lá. Tá bom? Então é isso, beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.